Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o EJA, Ensino Médio, Módulo 3, segundo bimestre. Os temas que iremos abordar são os 21 anos do regime militar no Brasil, o processo de redemocratização, os fenômenos da globalização e do neoliberalismo no Brasil e no mundo a partir dos anos 90. Então, vamos começar. O período democrático no Brasil durou entre 1945 até os primeiros meses de 1964, aonde tivemos uma sucessão de presidentes que foram eleitos pelo voto direto, como falamos na videoaula anterior. Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino e Jânio Quadros. Jânio Quadros, que foi o último desse período, eleito em 1960, que acabou renunciando. Ele queria mais poderes, enfim, né? E gerou uma grave crise política que acabou resultando na adoção do parlamentarismo e na posse do vice-presidente João Goulart, que estava na China comunista. Muitas negociações ele conseguiu assumir como presidente, mas tutelado pelo parlamento. Um regime que durou pouco tempo no Brasil. João Goulart governou até final de março de 64, quando ocorreu o golpe militar, iniciando o processo ditatorial no Brasil, onde vivemos 21 anos governados por presidentes generais. Nesse período democrático, portanto, tivemos o governo Dutra, que foi marcado por forte moralismo, com o fechamento dos cassinos e também uma política de alinhamento total às orientações capitalistas dos Estados Unidos. Em tempos de Guerra Fria, o governo Dutra ordenou o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação de todos os seus políticos, mesmo aqueles que tinham sido eleitos, perderam seus cargos como vereadores, deputados e até senadores. Dutra também, durante o seu governo, marcou uma política de compra de produtos industrializados dos norte-americanos, o que levou a acabar com as nossas reservas cambiais conquistadas durante a Segunda Guerra Mundial. De 1951 a 1954, Getúlio Vargas retornou ao poder, dessa vez pelo voto popular. Esse período ficou marcado por grande crise política e muitas tensões sociais. A criação da Petrobras, a tentativa de criar a Eletrobras, a política de aumento do salário mínimo, da participação brasileira na Guerra da Coreia, enfim, vários foram os motivos para acalorados debates e a posição de políticos liberais, filiados principalmente ao partido chamado UDN, formava um grupo de oposição ferrenha ao governo de Getúlio Vargas. Algumas vitórias conquistadas pelo governo Vargas, como a criação da Petrobras em 1953, transformou o cenário político brasileiro num campo de guerra. A crítica constante do jornalista Carlos Lacerda, por exemplo, foi deputado e também depois foi governador do estado da Guanabara, levaram e influenciaram a opinião pública a condenar a corrupção durante o governo de Getúlio. Vargas se sentiu acuado e se suicidou no Palácio do Catete, na manhã de 24 de agosto de 1954. O povo, que estava ficando chateado com o presidente e achando que ele tinha se tornado um grande corrupto, olha, se desmanchou em lágrimas com a notícia da morte do pai dos pobres. Após um ano de instabilidade política, foi eleito Juscelino Kubitschek, que passou a desempenhar uma política desenvolvimentista. Seu plano era modernizar o país. Seu slogan era 50 anos em 5. E a partir do plano de metas, desejava abrir estradas e transferir a capital para o interior do país. A construção de Brasília passou a ser o símbolo maior dessa modernidade. O período foi marcado também pela crescente urbanização do país e a vinda de empresas multinacionais,
principalmente de fabricação de automóveis. Outra característica marcante do período, sobretudo nos anos finais do seu governo, foi uma alta inflação. Jânio Quadros assumiu com a campanha de varrer a corrupção do Brasil. O símbolo, de sua campanha era uma vassoura. Seu governo foi muito curto e muito confuso. Ele era extremamente conservador com as questões internas, proibindo, por exemplo, brigas de galo, uso de biquíni nas praias, de concurso de Miss com maiôs muito cavados. Mas, ao mesmo tempo, na política externa, ele tentou criar um grupo de países independentes e reatou relações diplomáticas com a China e a União Soviética. Essa medida, portanto, e contrariava muitos liberais do Brasil e, sobretudo, incomodou o governo dos Estados Unidos. O Jânio renunciou ao cargo. O que ele buscava era aumentar o seu poder, mas o Congresso aceitou sua renúncia e uma grande crise política foi aberta no Brasil. Jango, o apelido de João Goulart, foi o último presidente do período democrático, iniciado em 45 e terminado em abril de 64. Ele era vice-presidente eleito na eleição de 1960, que tinha uma curiosidade: os eleitores votavam de forma separada para presidente e para vice. Jânio e Jango não eram do mesmo grupo político. Com a renúncia de Jânio Quadros, houve um veto dos militares dizendo que o Jango não poderia assumir. Muitas negociações no Congresso, ocorreram debates até que resolveram adotar o parlamentarismo, quando Jango assumiu a presidência, mas quem governava, de fato, era o primeiro-ministro. Esse período foi muito conturbado, sobretudo porque João Goulart tinha uma ligação muito forte com os sindicatos, ligado às classes populares, e era considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas. Assim, ele era taxado pela oposição de comunista e era considerado um perigo para o Brasil. Depois de muita radicalização e do golpe militar, João Goulart se exilou no Uruguai e lá ficou até a sua morte, em 1977. A ditadura militar foi marcada pelo esfacelamento da democracia, pelo autoritarismo, com muitas prisões, torturas, mortes e muitos desaparecidos nas ações promovidas pelo regime militar contra os chamados inimigos da Revolução. Uma das formas de manter essas notícias ocultas do grande público era através da prática da censura aos meios de comunicação e também a censura às obras artísticas. Assim, peças de teatro, filmes, documentários, músicas, tudo que pudesse ameaçar o governo, criticar o regime ou parecer ser propaganda ideológica comunista era proibido e censurado. A população resistiu de diversas formas. Alguns usaram a arte, com a música, filmes, ações de protesto cultural. Outros usaram as ruas e outros usaram as armas. Por outro lado, parte da população apoiou os militares, principalmente durante o início dos anos 70, quando se tinha a sensação de um crescimento econômico que era uma das bases de sustentação do regime militar. Esse momento de prosperidade aparente foi chamado de milagre econômico, período em que o país apresentou um excepcional superávit, em grande parte ajudado por uma economia vindo de empréstimos externos, que dava a sensação de muito dinheiro circulando no país. Mas essa melhoria não durou muito. A partir de 1973, ocorreu a chamada primeira crise do petróleo. O mundo capitalista entrou em colapso e, consequentemente, no Brasil, essas consequências econômicas também foram trágicas. Esse crescimento econômico foi aproveitado por apenas uma parcela dos brasileiros.
As camadas mais ricas e a classe média se beneficiaram desse crescimento econômico. Mas para a maioria do povo, era preciso esperar o bolo crescer para depois ser dividido, assim dizia o ministro Delfim Neto. Era preciso que o país se desenvolvesse ainda mais para que a sua qualidade de vida melhorasse. No entanto, o bolo cresceu, mas ele acabou antes de ser distribuído entre todos. A crise provocou o fim do milagre econômico e sobrou somente desemprego, inflação, fome, concentração de renda, desigualdade social para grande parte da população brasileira. Ao final da mesma década, dos anos 70, a partir das crises do petróleo, a ditadura militar começou a demonstrar suas fragilidades. Em 1978, o presidente Ernesto Geisel revogou o AI-5, um instrumento de censura total. Começava o processo de redemocratização do país. Outra importante vitória para o restabelecimento da democracia foi a Lei da Anistia, assinada em 1979, quando os presos políticos e os exilados que viviam fora do país puderam retornar ao nosso Brasil. A anistia, ampla, geral e irrestrita, servia para os dois lados, tanto para os considerados subversivos quanto para os militares. Faltava apenas as eleições diretas para presidente da República para consolidar o processo democrático. A partir de 1983, um grande movimento nacional foi articulado entre sindicatos, partidos políticos, estudantes, intelectuais, artistas, enfim, toda a sociedade civil organizada, através de passeatas e comícios, reivindicavam eleições diretas para presidente. Esse movimento ficou conhecido como as Diretas Já. No dia 25 de abril de 1984, o país parou para acompanhar a votação da emenda Dante de Oliveira, que decretava as eleições diretas para presidente. Mas, infelizmente, naquele momento, a emenda acabou sendo rejeitada. A partir dali, foi decidida uma eleição indireta no Congresso Nacional. Desse modo, 2 candidatos concorreram na eleição em janeiro de 1985. Disputaram Paulo Maluf e Tancredo Neves. O político mineiro Tancredo Neves saiu vencedor, com aprovação também popular. Em 14 de março de 1985, Tancredo Neves foi hospitalizado e internado, na véspera da posse. O vice-presidente José Sarney foi empossado interinamente. Mas com a saúde fragilizada, Tancredo Neves morreu em 21 de abril de 1985, causando uma grande comoção popular em todo o país. Com a morte de Tancredo, José Sarney assumiu definitivamente a presidência, herdando um país mergulhado em crise, caracterizada por inflação, dívida externa, desemprego e arroxo salarial. Para falar sobre o neoliberalismo e globalização, precisamos levar em conta a chamada Guerra Fria e a bipolarização do planeta entre Estados Unidos, de um lado, liderando os países capitalistas, e a União Soviética, do outro lado, liderando os países comunistas. Essas duas lideranças dividiam a hegemonia mundial, que era baseada na capacidade de produzir armas nucleares e manter forte a economia dos países que seguiam essas duas nações líderes. Desse modo, o lado capitalista criou inúmeras estratégias para impedir que o comunismo crescesse. Uma dessas estratégias foi a implantação do chamado Estado de Bem-Estar Social, ou Welfare State, um modelo de desenvolvimento com maior preocupação com as políticas públicas sociais, como educação, emprego, saúde, previdência, seguridade. Esse era um projeto de crescimento econômico em que as diferentes camadas da população seriam beneficiadas, e não só os mais ricos, a partir dessa ação do Estado.
As crises trouxeram novas preocupações às elites econômicas dos países e, a partir do final dos anos 80, começou a ganhar força ideias do chamado neoliberalismo, que é um modelo econômico baseado nas ideias do liberalismo, que eram o quê? Contrárias às propostas do Estado de bem-estar social. Os neoliberais defenderam um Estado mínimo, sem grande interferência nos mercados econômicos, sem gasto com projetos públicos sociais, sem a preocupação de proteção alfandegária e também pautado nas privatizações das empresas estatais. Além de uma crescente desigualdade social e econômica, com a possibilidade de aumento do consumo pela melhoria da qualidade de vida e de trabalho, ocorreu, nesse contexto do neoliberalismo, um aumento da produção. E, com mais produção, necessitava-se de mais energia, fontes energéticas, sobretudo o petróleo. E também necessitávamos de mais matérias-primas retiradas do meio ambiente. Acontece que as grandes reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Na década de 70, os maiores exportadores de petróleo do mundo estavam naquela região do Oriente Médio e eles perceberam o grande poder que eles tinham em suas mãos e resolveram o seguinte: se uniram e aumentaram o preço do barril. A criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, percebeu que era necessário controlar a economia a partir dessa liderança sobre o preço do petróleo. A partir daí, várias crises ocorreram, que chamamos de crises do petróleo. Nesse momento, o modelo de estado de bem-estar social foi completamente colocado em xeque com a ruína econômica de vários países. Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, foram dois grandes símbolos dessa política neoliberal que ocorreu no final dos anos 80 e início dos anos 1990. Se vivemos hoje em um mundo com milhares de pessoas morrendo por falta de comida, com o crescimento das taxas de desemprego, com o aumento da concentração de renda e da desigualdade social, não podemos dizer que as coisas melhoraram com o sistema neoliberal. O conceito de globalização é um fenômeno mundial que está diretamente ligado ao conceito de neoliberalismo. A ideia de um Estado mínimo com privatizações das empresas estatais, liberalização das transações comerciais e facilidade para a entrada de produtos estrangeiros nos países, como comentamos anteriormente. Você já percebeu que grande parte dos produtos que nós consumimos tem em sua etiqueta o Made in China? Para as empresas multinacionais lucrarem mais, elas fabricam seus produtos aonde a mão de obra é mais barata. Na Índia, na China, no Haiti, no Sudão, no Brasil. Com as novas tecnologias de telecomunicações, as melhorias dos transportes e a abertura das fronteiras para o comércio internacional, ficou mais fácil para as grandes marcas monopolizarem o mercado mundial. Mas será que isso permitiu uma homogeneização dos padrões culturais, dos costumes entre todos os povos do mundo? Esse é um dos pontos que a globalização e o neoliberalismo tentam construir. Uma enorme aldeia global, onde a cultura determinante é a dos países industrializados. Bom para os países mais ricos e sufocante para as nações com grande parte da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Depois desse breve panorama sobre os conceitos de neoliberalismo e globalização e o comentário sobre a retomada da vida democrática brasileira após 21 anos de ditadura militar, encerramos essa nossa videoaula. Nos encontraremos na próxima. Até lá!